Olá, meu nome é Patrick, eu sou advogado do escritório Saf Araújo e hoje eu vim bater um papo com você, candidato do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, que passou por todas as etapas desse concurso e está na fase final, que é a matrícula no curso de formação. Vim conversar com você sobre o preenchimento da FIC, Formulário de Ingresso na Corporação. É uma etapa muito importante e uma etapa crucial para que em breve você possa estar dentro da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Você é candidato dos concursos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais? Sabia que uma das etapas mais importantes desse concurso e que muitas vezes é ignorada pela maioria dos candidatos é a matrícula no curso de formação? Isso porque a Polícia Militar ela não tem uma etapa específica para investigação social, para análise da vida pregressa do candidato. E essa investigação social na PM, ela acontece durante o curso de formação. Então, enquanto você é discente da academia, você é discente da Escola de Formação de Soldados, a Polícia Militar vai investigar todo o seu histórico, vai investigar todo o seu passado para saber se você possui uma conduta compatível com os princípios e valores éticos e morais da instituição. Então, quando você faz a matrícula, você preenche um documento chamado Ficha de Ingresso na Corporação e ali é questionado tudo acerca da sua vida pregressa. E naquele documento você relata tudo para a instituição e a instituição, durante o curso de formação, faz uma investigação sobre a sua vida, para saber se aquilo que você relatou realmente é compatível com aquilo que você já viveu. Primeiro vamos falar um pouco sobre a investigação social em concursos públicos, tá certo? O Supremo Tribunal Federal, no início do ano, esse já era um entendimento que já vinha sido emanado pelo STF há alguns anos atrás, mas no início do ano, em fevereiro, eles fizeram um julgamento com repercussão geral reconhecida, na qual foi fixada a tese no sentido de que é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público que não seja por motivo relacionado à sentença condenatória com trânsito em julgado. Ou seja, se você não tem uma condenação criminal irrecorrível, a sua idoneidade moral ela não está comprometida. Então você não pode ser eliminado em investigações sociais em concursos públicos, entendeu? Então qualquer boletim de ocorrência, ação penal em trâmite, multas de trânsito, inquérito policial, isso não é suficiente para comprometer a sua idoneidade moral. Por quê? Você pode ter sido, tá como réu num boletim de ocorrência ou numa ação penal, mas está sendo injustiçado. Aquilo ser uma acusação falsa, aquilo ser um erro de identidade, entendeu? E você realmente não ter culpa naquele fato que está sendo imputado a si. E aí chega no final, comprova a sua inocência e você não pode ser prejudicado por esse motivo, porque senão você estaria sendo injustiçado. Vou dar um exemplo claro de erros que acontecem por parte do Poder Judiciário e por que o STF adotou esse entendimento. Nós temos um candidato, cliente aqui do nosso escritório, que ele tinha um vizinho que começou a cometer crimes e se identificar como sendo esse candidato. E isso ocasionou diversos boletins de ocorrências, investigações preliminares, inquéritos. E na maioria desses procedimentos restou configurado que houve uma violação à identidade, que houve uma falsidade na identificação dessa pessoa, desse meliante que estava sendo preso. Então isso foi comprovado nessas apurações preliminares, mas consta na ficha desse candidato, consta na ficha desse cliente nosso, essa série de inquéritos, de boletins de ocorrência. Se a simples existência desses procedimentos fosse suficiente para comprometer a idoneidade dele, ele poderia ser eliminado de concursos públicos totalmente de forma injusta, porque não foi ele que cometeu nenhum desses crimes, entendeu? Então o STF ele colocou esse entendimento para evitar essas situações. Então somente uma sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, quando o Poder Judiciário reconhece de forma inequívoca, mediante provas produzidas no curso de um processo judicial, que aquela pessoa é culpada de um crime, somente nessa situação ela se torna incapaz para exercer uma função pública. Superada essa situação que eu expliquei para vocês, resta aqui fixado o seguinte, você que está entrando na PM hoje, se você tem um boletim de ocorrência no seu nome, se você tem uma ação judicial, se você tem um inquérito policial em seu desfavor, isso não pode ser suficiente para te eliminar, para a PM indeferir sua matrícula. Isso significa que a PM não vai fazer isso? Não. Já vi casos em que a PM eliminou candidatos e indeferiu a matrícula de candidatos por esses motivos. Mas nesses casos especificamente, você pode recorrer ao Poder Judiciário e a chance de você obter êxito ela é muito grande, justamente por conta do entendimento do STF fixado anteriormente.
Além disso, existe também na Constituição Federal a disposição de que ninguém é culpado ninguém pode ser considerado culpado sem a existência de uma sentença penal condenatória irrecorrível. Então você que está nessa situação, não se preocupe, por mais que a PM insista em te eliminar, não é garantido que ela vai eliminar, porque eu já vi casos de gente que tem processo e a PM aceitou normal, a PM fez o certo. Já vi alguns casos em que a PM realmente cometeu esse excesso, mas no Poder Judiciário provavelmente você vai conseguir obter êxito, porque o entendimento jurisprudencial consolidado em todo o país é nesse sentido. E aí entramos na questão da ficha de ingresso na corporação. Por que ela é tão importante? Porque muitos candidatos que não são instruídos, que não têm todo o conhecimento técnico relacionado a essa etapa, acham que vai ser tranquilo omitir alguma coisa da instituição, omitir algum dado, omitir alguma informação. E nesses casos de omissão, a polícia ela tem uma legislação interna bem clara que nessas situações de omissão o candidato é submetido a um processo administrativo exoneratório e ele pode ser exonerado da instituição. Então, se você omitir alguma coisa e a PM descobrir isso, você vai ser exonerado. A PM vai te submeter a um PAE e você vai ser exonerado da instituição. E isso vai complicar muito a sua vida, porque existe uma legislação interna da PM também que você não pode entrar num novo curso de formação, não pode entrar novamente na corporação se você já foi exonerado anteriormente. Então, além de você ser eliminado do concurso que você passou, você não vai poder realizar outros concursos dentro da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, por isso a omissão é muito grave. A questão da omissão, qual que é a maior complexibilidade de quando você é exonerado por omitir algum dado à instituição? Porque na omissão, você está tendo a conduta de burlar a administração pública. E por esse motivo é tão difícil de reverter no Poder Judiciário. Quando você tem um BO no seu nome, um inquérito ou uma ação, ainda não está comprovada a sua culpa. E por isso você não pode ser eliminado. Agora, quando você omite qualquer informação, a sua culpa é cristalina, a sua culpa ela é inequívoca. E você está tendo uma conduta deliberada de burlar a administração pública. Você está tendo uma conduta deliberada de enganar a Polícia Militar. E é por esse motivo que o entendimento jurisprudencial consolidado em Minas Gerais hoje, na maioria dos casos, é que nesse caso você não consegue reverter. É muito difícil reverter uma eliminação, uma exoneração decorrente de omissão na FIC. Lembrando, se você não conhece um fato, não tem como você omiti-lo. Então, se durante o curso de formação você é exonerado por um fato que você não tinha conhecimento, aí sim você pode recorrer ao Poder Judiciário e você tem boas chances de ganhar. Porque você não tinha conhecimento daquilo. Então não tem como você omitir uma coisa que você não sabe. Então essa é uma situação diferente. Agora, se você sabe de um dado, você sabe de uma informação e omite aquilo na instituição, aí sim você está tendo uma conduta, a PM vai te exonerar e a sua chance de reverter é muito menor. Então, o preenchimento da FIC é uma etapa muito importante em que você tem que ficar atento a todos os detalhes, responder todas as perguntas de forma completa, responder todos os questionamentos da forma mais detalhada possível para que nada possa ser omitido, para que nenhuma informação passe despercebida e para que a administração pública não possa usar nenhuma omissão, nenhum fato relevante da sua vida que você não tenha colocado na ficha para te exonerar da instituição. Então, por mais irrelevante que você imagine ser, por mais insignificante que você pense, é bom você sempre constar tudo. Porque, como eu disse, a administração não vai poder te eliminar por um BO, por um processo, por um inquérito, por uma multa de trânsito, mas ela pode te eliminar se você omitir, tá certo? Nós abrimos no nosso Instagram um box relacionado a perguntas sobre o preenchimento dessa FIC, para que nós possamos tirar todas as suas dúvidas, para que nós possamos esclarecer todos os pontos relacionados a essa etapa. E eu separei algumas aqui, algumas das principais dúvidas, para falar para vocês, porque essa é uma temática que gera realmente muita dúvida entre os candidatos. Primeira dúvida que veio bastante para a gente é relacionada a uma pergunta que eles fazem sobre cônjuge. Eles perguntam se você tem cônjuge, se você tem algum companheiro, se reside com alguém. Nesse caso, especificamente, muita gente pergunta, eu sou noivo, eu tenho namorado, preciso constar? Não. Eles perguntam se você tem alguma união estável ou é casado, se você mora com alguém, se você tem um relacionamento de casado, uma convivência marital com alguma pessoa. Então, se você tem um namorado, que vocês não moram juntos, ou se você tem um noivo, que vocês moram em lares separados e ainda estão pensando em constituir a família, isso não precisa ser constado, tá bom? Uma segunda dúvida, boletim de ocorrência no nome. Mesmo que todas as certidões negativas da Justiça Estadual, Federal ou antecedentes criminais esteja tudo negativo. Nesse caso, preciso constar? Sim.
é melhor a gente pecar pelo excesso. Então, todos os BOs no seu nome, você sendo autor ou você sendo vítima dos fatos imputados nesses BOs, você deve constar. Ah, mas é um BO de uma briga de trânsito. Consta. Ah, mas é um BO de um roubo de caneta que eu estava no bar e eu estou como testemunha. Consta. Todos os BOs que você tem algum envolvimento, seja como testemunha, como vítima, como autor, seja de um fato mais irrelevante possível, bom você constar. É importante você constar tudo, para que nada passe despercebido. Tá bom? Ah, eu sei que eu tenho um BO no meu nome, eu sei que eu fui ou vítima ou testemunha de um BO, mas eu não consegui achar o número, eu não consegui achar a delegacia, consta essa informação também. Lá na hora você vai estar sendo assessorado por um militar, um sargento, um subtenente ou até mesmo um oficial, e você pergunta a esse militar, olha, eu sei esse fato, eu sei que tem esse BO, eu não achei esse registro, me mostra o campo que eu preciso preencher isso. Provavelmente ele vai te mandar constar essa informação num campo de observações, e aí você relata o fato. Sei que eu estou envolvido num BO assim, assim, assado, não consegui o número, fui na delegacia, mas não consegui encontrar o número desse BO, mas eu sei que eu estou envolvido, porque aí você se resguarda, você citou o fato, tá certo? Lembrando que é sempre importante você ir em delegacias, você ir em repartições públicas para saber todos os BOs que você esteja como envolvido. Isso geralmente acontece no caso de testemunha. Testemunha eles não acham pelo seu nome, mas é importante você constar, tá certo? Questão de processos cíveis, que não sejam processos criminais, na esfera penal. Você tem que constar? Sim. Processos cíveis também, tá certo? Mesmo que seja relevante. Ah, uma pessoa ficou me devendo uma compra de um papel, uma compra de uma folha. Tem que constar esse processo que eu entrei? O valor da causa era 50 centavos. Consta. Consta todos os processos cíveis que você tenha, assim como todos os processos criminais, investigações preliminares. Ah, eu entrei com o processo, uma semana depois eu desisti. Consta. É bom você buscar o número desse processo também, comparecer aos fóruns, comparecer às instituições do Poder Judiciário, para que você pegue todos os processos que tem no seu nome e possa citá-los na FIC. Tá certo? Parentes e amigos que possuem passagem, que já foram presos, que possuem um mau comportamento, quando você fala em questão de moralidade. Preciso constar? Sim. Independente do que seja. Ah, o meu irmão gêmeo é líder do PCC. Eu tenho que constar? Sim. Porque um dos princípios do direito penal é a individualização da pena. Então, por mais que seja uma pessoa muito próxima de você, que seja o maior criminoso do mundo, procurado pela Interpol, você tem que constar. Porque a pena daquela pessoa, a conduta daquela pessoa não pode refletir em você. Então a Polícia Militar, ela não vai poder te eliminar por esse motivo. A Polícia Militar ela não pode indeferir sua matrícula por uma conduta de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo próximo. Então sempre é importante você constar. Ah, não, mas eu não sei se o meu amigo foi preso. Não tem conhecimento disso. Então, como eu falei anteriormente, não tem como você omitir algo que você tem conhecimento. Mas se você tem conhecimento, independente da forma que seja, ah, não, eu não tenho conhecimento formal sobre isso, eu nunca assinei nada, consta. Porque o setor de inteligência da polícia ele é muito, muito, muito bom. Então, eles podem entrevistar amigos seus e ele fica sabendo que você sabia de uma situação que você omitiu. Então, consta, independente da situação, se você sabe, consta, independente se tem ciência formal ou não, é bom você constar essa informação, tá bom? Relacionada a uma pergunta que a gente recebeu bastante, ações trabalhistas que você está como autor da ação, é importante constar? Também, mesma lógica que eu falei nos processos da natureza civil. Todos os processos no seu nome, é importante você constar, principalmente você sendo autor. Se você tiver como réu numa ação penal, você já não pode ser eliminado por isso, quiçá como autor numa ação trabalhista. Inquérito policial, mesma lógica do boletim de ocorrência, que eu falei anteriormente. A Polícia Militar não pode te eliminar por isso, porque você ainda não é culpado. Então, conste as informações. Ah, não, mas eu tenho um inquérito policial de homicídio. Consta, informa. É melhor do que você omitir, porque qualquer desses dados que eu falei, se você omitir e a PM descobrir, você vai ser eliminado, tá certo? Questão relacionada aos empregos. Lá vai perguntar todos os empregos que você já exerceu. Você também deve constar. Ah, mas eu trabalhei 2 dias numa repartição num local e eu fui dispensado. Eu trabalhei 6 horas num local e fui dispensado. Consta. Informa isso, porque a PM pode descobrir, como eu disse, o setor de inteligência da instituição é muito bom, e se ela descobrir que você exerceu suas funções em qualquer local e que você omitiu aquele local que você trabalhou, aquilo ali vai te complicar e a PM pode te exonerar por isso. Então também conste todos os locais que você exerceu qualquer atividade profissional. Cirurgias, procedimentos médicos, também vai ter uma pergunta nesse sentido. Tem que constar? Sim.
Eu já atuei em processo administrativo exoneratório de candidato que omitiu que tinha ficado internado, que omitiu que fez um procedimento simples de adenoide e que tinha ficado no hospital em internação. Então, é uma situação complicada, muitas das vezes os candidatos podem achar que isso é irrelevante, mas é importante você constar isso de forma muito clara, constar que você foi submetido a qualquer procedimento médico que tenha ensejado uma internação, que tenha ensejado um tempo maior no hospital. Isso não significa que consultas a pronto-socorro, que consultas periódicas devam ser relatadas. São somente procedimentos médicos, cirúrgicos, ortopédicos, de qualquer natureza que tenha ensejado uma frequência maior dentro do hospital. Então isso é muito importante você constar também, tá certo? Lembrando que se você omitiu isso na sua ficha do médico, por mais que você tenha sido aprovado, isso pode te gerar um problema, mas eu acredito que você não tenha omitido isso na consulta médica. Então, se você constou isso nos exames médicos, você foi aprovado e agora está te perguntando, não tem nenhum problema, que isso não vai te prejudicar. A questão dos endereços também é muito importante. Lá vai perguntar todos os endereços que você residiu desde os seus 15 anos. Então, você também tem que constar, mesmo que eu residi com meu avô 2 dias e voltei para minha casa. Consta. Informa todos os locais que você residiu, é importante você constar, porque a investigação da PM ela vai descobrir se você residiu em algum lugar e se você omitiu aquela informação. Então também é muito importante se atentar aos endereços que você morou na sua vida. Questão de familiares com doenças, um candidato perguntou à mãe que tinha depressão, também vai ter uma pergunta nesse sentido. Se algum parente tem algum problema de cunho mental, algum problema psiquiátrico, também conste. Como eu disse, é a mesma questão da individualização da pena. Você não pode ser eliminado por um fato que não seja relacionado à sua pessoa. Então, se você tem uma mãe, um pai, um irmão que tem algum problema psiquiátrico, pode constar sem nenhum problema. Questões da primeira FIC, uma dúvida que muita gente fala, chama a gente aqui perguntando. Vocês já preencheram uma FIC anteriormente e agora vai ter a segunda FIC no curso de formação. Se houver divergência de informações, o que eu faço? Eu omito nessa agora? Não. Relata tudo o que você tiver que relatar agora de forma completa. Se tiver divergente na primeira FIC, eu nunca vi a PM eliminar por conta da primeira FIC que preencheu. Tá certo? Geralmente eles analisam somente essa segunda. Se houver alguma divergência, isso tem como ser argumentado. Você corrigiu as informações quando a administração pública deu oportunidade, você alterou aquela informação errônea que você tinha dado anteriormente na primeira oportunidade que você teve. Então o mais importante é que nessa você preencha tudo de forma correta, tá bom? Independente se você omitiu naquela primeira, independente se você relatou de forma errada, é importante que nessa você faça corretamente e se isso der algum problema, vai ser argumentado que a oportunidade que você teve de corrigir, você corrigiu. É muito melhor do que você omitir e ser exonerado, como eu disse anteriormente. Questão que os BOs que perguntaram novamente, BOs em que você está como autor, testemunha, não se esqueçam, relatem tudo. E multa de trânsito, nome negativado, isso é uma coisa que pergunta muito pra gente. Tem muito concurso que elimina por esse motivo, a PM de Minas eu nunca vi. Então, multas de trânsito, nome negativado, dívida, vai ter um campo lá perguntando se você tem dívida. Não omita, conste tudo. Eu tenho uma dívida de 2 bilhões de reais. Consta. Informa, porque se você for eliminado por isso, a chance de você reverter judicialmente é muito grande. Agora, se você omitir e a instituição descobrir, a chance de reverter isso no Poder Judiciário é muito mais complicado, porque você, como eu disse, vai estar tendo uma conduta deliberada em omitir da administração. Então aqui, pessoal, nós demos hoje essa aula sobre preenchimento da FIC, para que possa tranquilizar todos vocês, para que a gente possa instruir todos vocês. Se ficou alguma dúvida sobre como preencher, como relatar algum fato, chama a nossa equipe. Nós somos especializados nessa área de concurso público, nosso escritório atua a nível nacional e já ajudamos inúmeros concurseiros a chegar ao tão sonhado cargo público, assim como queremos ajudar você. Então, curte esse vídeo, compartilha, comenta, manda para os seus amigos que querem entrar na instituição ou que estão na iminência de entrar na gloriosa Polícia Militar, assim como você, tá certo? E como eu disse, pessoal, qualquer outra dúvida, qualquer outro questionamento, qualquer outra instrução, chama a nossa equipe, que aqui você vai ser assessorado pelos melhores e nós estamos muito preparados para te ajudar. Confia na SAF, pessoal!